Olá! Dando prosseguimento à nossa série de estudos sobre o cristianismo, hoje abordaremos o período em que o Mestre viveu entre nós. Que ele, o divino Rabi da Galileia, nos abençoe e possamos ter um ótimo aprendizado juntos. Muito obrigado. Na época do nascimento de Jesus, o Império Romano controlava um território incrivelmente grande. Consequentemente, a região da Canaã não escapava ao domínio dos Césares. Apesar dessa subordinação política e militar, o povo judeu possuía o seu rei próprio, e ele se chamava Herodes, o Grande. Descrito como um louco que assassinou sua própria família, Herodes também é conhecido por suas gigantescas construções, em especial a reconstrução do Segundo Templo de Jerusalém. A legitimidade do seu reinado era muito contestada pelo seu povo, por ele não ser um judeu de linhagem pura e sim um idumeu. Com isso, vivia sempre temeroso à espera de uma revolta popular. Vale a pena salientar que é ele o personagem bíblico que teria ordenado a execução de todos os meninos da vila de Belém, para evitar perder o trono para o recém-nascido rei dos judeus. Após a morte de Herodes, seu reino foi dividido entre 3 de seus filhos, pelo imperador romano Otávio Augusto. O primeiro, Arquelau, controlava a Samaria e a Judéia. Judéia era a província que nos tempos davídicos fora conhecida como Reino de Judá. Nós falamos isso na primeira parte dos nossos estudos. O segundo filho, Herodes Antipas, comandava a Pérea e a Galileia. Galileia, que nos mesmos tempos davídicos pertencia ao Reino de Israel, aquele mais ao norte, mas com o passar dos séculos optou por ser anexado ao grupamento do sul, o de Judá, justamente porque lá existia o Templo de Jerusalém. E o terceiro filho, Filipe, administrava os territórios a leste do Rio Jordão. Assim, José e Maria, pais de Jesus, que moravam no pequeno vilarejo chamado Nazaré, viviam sob o domínio de Herodes Antipas, já que este era o administrador de toda a região da Galileia. Depois dessas informações, fica mais claro entender os complementos dos nomes dados aos personagens dessa história, como Maria de Nazaré e Jesus da Galileia. E por falar em Galileia, essa era uma região muito mal vista pelos judeus do sul, isto é, os da Judéia, por se tratar de uma área que habitava pessoas bem mais humildes intelectualmente, como pescadores, agricultores, carpinteiros. Para termos uma ideia, o povo era em sua grande maioria analfabeto, e nem no idioma hebraico sabiam se expressar. Falavam o aramaico, língua aprendida durante os 70 anos de cativeiro da Babilônia. Vale também destacar que este Herodes, o Antipas, é o governador que muito tempo depois será o responsável direto pela decapitação de João Batista, a pedido de sua enteada Salomé. Neste período da história, por sinal, Roma já possui até o seu segundo imperador, que se chamava Tibério César. E neste momento também é que Jesus inicia o seu ministério. E é nele, o protagonista dos nossos estudos, que vamos nos concentrar agora. Jesus reaparece com seus 30 anos de idade, em Nazaré, terra natal de sua mãe, mas acaba sendo expulso após se apresentar como o Messias na pequena sinagoga do vilarejo. Dali, parte para iniciar suas pregações às margens do Mar da Galileia, tendo como base a cidade de Cafarnaum, de onde regia toda a sua atividade missionária na Galileia, fazendo da casa de Simão Pedro a sua sede. É ali também que ele convida diversos de seus discípulos, como André, João, Tiago e Mateus. Este último, por sinal, trabalhava numa alfândega onde exercia o seu ofício de publicano, isto é, cobrador de impostos para o Império Romano. Essa ocupação, a propósito, era muito mal vista pelos judeus, representando aquilo o que havia de pior: dar para os poderosos boa parte do fruto do árduo trabalho de um povo oprimido. Isso explica as inúmeras vezes em que Jesus os cita em suas parábolas, como por exemplo a do fariseu e do publicano, onde o coletor de tributos é mais bem visto aos olhos de Deus do que o falso religioso, pois reconhece o seu estado de indignidade e confessa sua necessidade de reconciliação. Só com essa comparação, já podemos concluir que Jesus estava mexendo num grande vespeiro, desnudando a hipocrisia da elite sacerdotal da época.
Outro ponto que colocava Jesus em profundo conflito com os religiosos mais ortodoxos era quando as suas ações confrontavam as tradições do povo judeu. Coisas menores, como curar um doente no sábado, que era uma espécie de dia sagrado onde nada poderia ser realizado, ou eventos maiores, como não julgar a mulher adúltera e livrando-a do apedrejamento. Essas atitudes confrontavam fortemente alguns princípios do judaísmo primitivo, e o Messias esperado pelos religiosos da época deveria cumprir todos os requisitos para ser aceito. Só que Jesus não veio para corroborar, por exemplo, os mandamentos civis de Moisés, isto é, o olho por olho, dente por dente, mas sim para vivenciar as leis morais de Deus na terra. Isso fica muito claro hoje em dia quando ouvimos a expressão "atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado". Essa passagem explicita a ruptura com a fase antiga da retaliação, isto é, a lei de Italião, e um relembrar dos 10 mandamentos. Recordemos do não matarás, por exemplo. Só que com o passar dos séculos, tanto as leis civis e morais de Moisés se confundiram e viraram uma coisa só, fazendo com que Jesus, aos olhos dos mais puristas, como os fariseus, representasse uma fraude e um grande perigo às tradições. Outro ponto que colocava Jesus numa posição delicada com os judeus, que esperavam um Messias libertador, era a sua suposta passividade frente aos conflitos com Roma. A expectativa era que o Salvador viesse livrar todo um povo do jugo opressor, assim como Moisés fizera quando os hebreus eram cativos do Egito. Mas Jesus, muito pelo contrário, não misturava assuntos divinos com questões mundanas, incentivando até que os tributos continuassem a serem pagos ao Império Romano, dizendo: "Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus". E é neste ambiente de muita incompreensão e ressentimento que Jesus parte para Jerusalém, um barril de pólvora religioso, aos 33 anos, indo, definitivamente, mudar a história da humanidade. Ao chegar em Jerusalém, como era de se esperar, Jesus, com toda a sua fama, causa uma grande confusão, e assim é levado, depois de ser traído por Judas, ao Sinédrio. O Sinédrio era uma assembleia de juízes judeus que constituía o legislativo supremo da antiga Israel, uma espécie de STF religioso, tendo na figura do sumo sacerdote, chamado Caifás, o chefe da corte. Acusado de blasfêmia e considerado culpado, o Sinédrio entregou-o ao governador da Judéia, por quem Jesus também foi denunciado de sedição contra Roma. Neste momento da história, não é mais Arquelau, filho de Herodes o Grande, a governar a Judéia. Por se tratar de uma região muito conflituosa, o Império decidiu afastá-lo e colocar um administrador romano no lugar. É por isso que temos um representante direto de César podendo intervir nos instantes finais de Jesus na terra. E ele se chamava Pôncio Pilatos, aquele que lavou as mãos e entregou a vida do Cristo à turba enfurecida. Antes de ser crucificado, Jesus ainda passa pelas mãos e análises de Herodes Antipas, que estava em Jerusalém justamente para acompanhar as festividades religiosas naquela semana de Páscoa. Mas nada poderia ser feito para livrá-lo de seu destino, justamente porque muito poucos foram capazes de captar a dimensão da missão daquele homem. E será sobre um deles, aquele que compreendeu profundamente a mensagem do Cristo, o assunto do nosso próximo episódio, Paulo de Tarso. E assim, terminamos mais um capítulo da nossa série histórica sobre o cristianismo. Fiquem com Deus, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado.